aí, pessoal? Tudo bem com vocês? RR na área, para a gente seguir, para aprender mais e mais conhecimentos, quem sabe extrair daqui mais umas questões da prova, né? Sempre focado no objetivo, fechar, gabaritar a nossa prova, vamos conseguir, tenho certeza. Vamos tratar do tema hoje da terminação do contrato de trabalho. Terminação ou extinção, tanto faz. Ou terminação ou extinção não é nomenclatura que vai fazer você errar a questão de prova. Fique bem tranquilo em relação a isso. A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, a CLT, ela chama tudo de rescisão. Então, se você pegar a CLT, você vai encontrar tudo com o nome de rescisão. Isso está errado. Está errado. É claro que existe rescisão, mas não só tem a rescisão. Então, vamos alinhar isso aqui como a doutrina majoritária chama. Nós temos a resilição, nós temos a resolução, e tudo bem, nós temos a rescisão. Eu não falei que não tem. É só a forma. Então, resilição, resolução e rescisão. Olha a dica do RR. Resilição é todas as hipóteses em que há extinção do contrato de trabalho sem falta grave. Não teve nenhuma falta grave. Então, vou chamar de resilição. Então, toda vez que existir a extinção do contrato de trabalho sem qualquer hipótese de falta grave, chamaremos de resilição, ok? Já a resolução é quando eu tenho falta grave, seja a falta praticada pelo empregado, seja a falta praticada pelo empregador, seja a falta praticada por ambos. Então, isso é a resolução. Tudo bem? Então, resilição, resolução e rescisão. Rescisão é quando eu tenho nulidade. Então, qualquer hipótese de nulidade no contrato, eu vou chamar de rescisão. Vamos alinhar cada uma delas vai ficar muito mais fácil para a gente entender, ok? Mas não esqueça, aí moral da história, a CLT chama tudo de rescisão, está errado. Se na prova colocar rescisão para tudo, você aceita ou não rejeita. Mas tem que saber a nomenclatura certa. O certo é resilição, resolução e rescisão. Vamos lá. Vamos então seguir. E vamos direto aqui para a nossa resilição. Bom, então como eu disse, a resilição ocorre quando uma das partes ou ambas resolvem sem justo motivo por fim ao pacto laboral, ao contrato. Então, é sem justo motivo. Ocorre em quais hipóteses? Quando eu tenho dispensa imotivada, dispensa sem justa causa, ou quando eu tenho um pedido de demissão. Então, dispensa imotivada, dispensa sem justa causa, ou quando ocorre um pedido de demissão, eu vou chamar de causas de resilição. Não tem falta grave, ninguém praticou a falta grave, resilição. Ok? Muito bem. Então, a primeira hipótese é a dispensa motivada, a dispensa sem justa causa. A dispensa motivada, a dispensa sem justa causa, ela ocorre quando? Ela ocorre quando o empregador dispensa o empregado, formalizada através do aviso prévio. Então, se o empregador rompe o contrato de trabalho, ele está dispensando o empregado. Ó, rua, não quero você mais aqui, formaliza isso através do aviso prévio. A dispensa formalizada pelo aviso prévio, já falamos, essa é a forma em que o empregador rompe o contrato. Se ocorrer a dispensa por justa causa, o empregado recebe o quê? Recebe tudo. Saldo de salário, 13º salário proporcional, férias mais 1/3, se forem vencidas, se for o caso, não sei, férias mais 1/3 proporcionais, aviso prévio, saca o FGTS, recebe ainda indenização de 40%, não esqueça, e o seguro-desemprego, tá bom? Sempre lembrando aqui desse 1/3, tá? O terço de férias, não esqueça. Então, o empregado, nesse caso, vai receber tudo. Se nós estivermos falando em pedido de demissão, aí como é que funciona? É quando o empregado decide romper o contrato de trabalho. É o empregado avisando ao empregador
comunicando, formalizando ao empregador, através do aviso prévio, que ele não tem mais interesse em continuar aquela relação. Então, esse aí é o papo do pedido de demissão. Ocorrendo o pedido de demissão, o empregado recebe, não tudo, o saldo, 13º proporcional, férias mais 1/3 vence se for o caso, a questão tem que descontar, claro, e as férias proporcionais acrescida de 1/3. Ele não levanta o FGTS, não saca o FGTS, não tem a multa de 40%, é claro, e também ele não fará jus às guias de seguro-desemprego. Já a resolução é quando eu tenho um ato faltoso. Eu só vou falar em resolução quando tiver envolvido uma falta grave. Tem que ter uma falta grave no meio. Uma falta grave praticada por uma das partes ou por ambas as partes. Já falamos, já sabemos, o empregado pode cometer uma falta grave, mas não só o empregado. O empregador também pode cometer uma falta grave ou ambos cometerem a falta grave, tá? Então, empregado dispensado por justa causa, rescisão indireta, que é quando o empregador comete a falta, e também a culpa recíproca. É claro, é óbvio que o que mais cai na nossa prova é a justa causa, é a falta grave praticada pelo empregado. Então, vamos nos debruçar a essa hipótese. Tem que lembrar primeiro que, lá do poder diretivo do empregador, dos poderes, melhor, do empregador, nós temos o poder disciplinar. Então, como o empregado é subordinado juridicamente ao empregador, isso é bem interessante, o empregador pode aplicar algumas penalidades ao empregado. E quais são as penalidades? A advertência, que pode ser verbal ou escrita, a suspensão disciplinar por até 30 dias e a mais grave, que é a dispensa por justa causa. Então, a advertência, suspensão e a mais grave, que é a dispensa por justa causa. Tá bom? Beleza. É nela que eu vou falar. Para que tenha a justa causa, eu tenho que comprovar alguns requisitos. Então, existem alguns requisitos que são indispensáveis para configurar a justa causa praticada pelo empregado. Primeiro, é a gravidade da falta. Primeiro ponto é a gravidade da falta. Quero dizer, o empregado que chegou hoje 15 minutos atrasados, meu ponto de vista, né, sendo aí bem razoável, ele não pode ser dispensado por justa causa, claro que não. Ele pode ser advertido, quiçá suspenso. Agora, dispensá-lo por justa causa não tem cabimento. Para que o empregado seja dispensado por justa causa, ele cometeu uma falta grave. O empregado roubou a empresa, o empregado violou um sigilo da empresa, o empregado chegou alcoolizado hoje, então ele de fato comete uma falta grave. Não vou aqui, e nem a prova vai fazer, fiquem tranquilos, de colocar uma balança para você saber quando a falta é grave e quando não é, mas o bom senso ajuda e muito aqui nessa hipótese. O outro requisito é a imediatidade ou atualidade. Imediatidade ou atualidade. Atente-se bem aqui. A falta tem que ser imediata e a aplicação da pena também. Sob pena de ser configurado perdão tácito. Renzete, deixa eu ver se eu entendi. Então o empregado cometeu a falta hoje. Ele foi descoberto, foi pego roubando o empregador. Isso. Neste caso, se o empregador tem o conhecimento da falta, ele deve aplicar a pena de imediato, sob pena, repito, de ser configurado o chamado perdão tácito. Então imagina, o empregado rouba a empresa hoje, o empregador tem a ciência disso, e aí fica pensando durante 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí depois do 3º mês, chega à conclusão que tem que dispensar o empregado por justa causa. Isso pode? Claro que não. Entende-se que se o empregador teve ciência da falta e não aplicou a penalidade para o empregado, neste caso, ele perdoou o empregado. É o famoso perdão tácito. Atente-se bem a isso, ok? Muito bem. Um outro requisito bem interessante, bem importante, assim, a gente até coloquei os requisitos aqui, né? Tinham até eles aqui, mas eu acabei escrevendo, agora que eu vi, não tem problema. É a proibição
Proibição do bis in idem. Bis in idem. Que quer dizer a proibição, Renzetti, do bis in idem? Quer dizer o seguinte, eu não posso aplicar mais de uma pena para uma falta praticada. Então imagina, o empregado cometeu uma falta, ok. Aí o empregador faz o seguinte, suspende o empregado, e aí depois de um tempo vai e aplica a justa causa para ele. Não pode. É uma falta, uma pena. Uma falta, uma pena. Eu não posso, diante de uma falta praticada pelo empregado, aplicar 2 ou mais penalidades. Isso não existe. Tudo bem? Uma falta, uma pena. Uma falta, uma pena. Não esquece disso. O outro requisito, outro critério, é a tipicidade. Tipicidade? Tipicidade. Tem que ser ligada a falta a um tipo legal, né? Nós temos um rol de faltas cometidas pelo empregado capituladas aonde? No artigo 482 da CLT e devem ser observadas. É claro, aquele rol é um rol meramente exemplificativo, não é um rol taxativo, mas deve ser observado, tudo bem? Então, tem que observar o tipo legal daquela penalidade e da falta praticada pelo empregado. O outro requisito é o requisito da não discriminação. Discriminação. Deixa eu só melhorar a letrinha, né? Porque ela já é feia. Não. Tenta melhorar, né? Difícil. Não discriminação. O que quer dizer essa não discriminação? Cuidado, é fácil. Quer dizer o seguinte. Vamos imaginar que o João e o Pedro foram pegos roubando a empresa. Por que o João vai ser suspenso e o Pedro dispensado por justa causa? Isso não existe. Porque o Pedro é do setor de informática, o mais importante da empresa. Não, isso não existe. Não existe mesmo. Então, a mesma pena vai ser aplicada para os empregados. Eu não posso discriminar. Para esse tudo, para esse nada. Não, isso não existe. Então, não discriminação é um tópico importante. Então, gravidade da falta, imediatidade, proibição do bis in idem, tipicidade e a não discriminação, sem dúvida, são aí os elementos mais importantes para ser configurada uma falta grave. Bom, a justa causa, né, melhor dizendo. Vamos fazer o que a partir desse momento? Eu peço que você agora pegue a sua CLT, isso é muito importante que você faça agora, pegue a sua CLT e venha comigo direto para o artigo 482 da CLT. Existem coisas que tem que entender, outras gravar. O artigo 482 da CLT, ele não cai não, ele despenca na sua prova. Então, certamente vai cair uma das alíneas do artigo 482 da CLT na sua prova e você tem que saber se é ou se não é uma falta grave. O caput diz assim: constituem justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. Então, são as hipóteses em que o empregado comete uma falta grave. Primeira, ato de improbidade. Quando fala assim ato de improbidade, você tem que lembrar de improbidade administrativa, ato de improbidade, desonestidade, má-fé, tudo isso. Então, é quando o empregado lesa o empregador, rouba o empregador, também terceiros, clientes, tudo isso serve como ato de improbidade. Então, se o empregado fica no caixa e rouba as pessoas cobrando mais e coloca o dinheiro no bolso, isso é uma improbidade. Se o empregado rouba o empregador, isso é um ato de improbidade. Então, ato de improbidade, desonestidade, má-fé do empregado. Segundo, a linha B, né? Incontinência de conduta ou mau procedimento. Atente-se, nós temos aqui duas situações: incontinência de conduta ou mau procedimento. Para lembrar na hora da prova, e aí a gente está conversando aqui para não errar, somos adultos, somos sérios, né? Quando a gente fala em incontinência, a gente lembra de quê? De incontinência urinária. Então, falou em incontinência, lembra de incontinência urinária. E aí você não erra. Incontinência de conduta é qualquer prática, qualquer ato do empregado relacionada ao sexo. Então, é o empregado que pratica sexo na empresa, é o empregado que troca e-mails pornográficos com o outro. Então, qualquer conduta de cunho sexual que você olhe na hora da prova, você vai dizer que o empregado vai ser dispensado por justa causa, porque praticou a incontinência de conduta. Incontinência de conduta, qualquer ato do empregado relacionado a sexo. Tá? Mau procedimento
ele é como se fosse um coringa, vamos chamar assim. Mau procedimento eu aplico em qual hipótese? Se você, depois de ler o artigo 482 todinho da CLT, não conseguir aplicar nenhuma penalidade para aquela conduta do empregado, e sendo grave, claro, você vai jogar no mau procedimento. É como se fosse um coringa. Mas o que é, Renzetti? De fato, esse mau procedimento é o empregado mal educado, que grita na empresa, né? Aquele empregado faz confusão com todo mundo. Isso é mau procedimento. É o cara que não tem trato, não tem tino para nada. Então, joga tudo para o mau procedimento, tá bom? É bem subjetivo, eu sei que é um pouco complicado. Então, em prova, vai ser difícil ele botar um mau procedimento. Difícil. C. Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador. Aí para aqui. São várias situações. O que é isso? Negociação habitual. É o empregado que exerce o comércio na empresa. É o empregado que anda nas dependências da empresa com uma camisa escrita assim, ó. Perca peso agora, pergunte-me como. Não vou falar que empresa é essa, claro que não. Mas ele está exercendo o comércio na empresa. Ele comercializa produtos na hora do trabalho. Isso é prejudicial. O empregado que vende salgado, que vende bijuteria, coxinha, né, o que for, faz confusão, comida, marmita, o diabo a quatro, na empresa não pode. Ele está exercendo negócio durante a jornada de trabalho. Isso é prejudicial, sem dúvida, e sem o conhecimento do empregador, né, pior ainda. Aí a outra situação. E quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço. Então, olha lá, você contratou uma empresa de dedetização para ir na sua casa acabar com as baratas. Tudo bem. Chegou lá o empregado da empresa e fala para você, foi cara essa dedetização? Não foi, madame? Foi muito caro, absurdo. Olha, se a senhora quiser, no sábado, eu posso vir aqui, faço a dedetização, você liga para lá, cancela, e eu cobro a metade do preço. E com um detalhe, vou usar todo o material que a empresa usa. Concorrência desleal. Vocês, meninas, mais fazem concorrência desleal. Sabia que vocês ajudam a prática da justa causa? Ah, é? É. Quando você aceita, quando você alicia a sua manicure aí na sua casa fazer a unha, não fazer no salão, isso é concorrência desleal. Isso pode gerar uma dispensa por justa causa, tá bom? Nunca mais aceite a manicure na sua casa. D. Condenação criminal do empregado passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Presta bastante atenção nessa hipótese aqui, que você não erra. Presta atenção, duas situações, é que nem famoso, parou, Renzetti me ensinou. Se o empregado não vai trabalhar hoje, o meu empregado hoje não vem trabalhar, por quê? Porque ele essa madrugada esfaqueou a mulher, foi preso em flagrante, está presinho da Silva. Ele hoje vem trabalhar por quê? Porque ele não pode se locomover. Então, E aí, meus amigos, gostou da aula do professor RR, professor Renzetti, professor top de linha? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer essa isolada do professor Renzetti, ó, Direito do Trabalho, professor RR. Essa isolada tem 24 videoaulas, todas elas já disponíveis. Olha, no total são 20 horas de curso, 60 dias de acesso. Quanto custa, professor? Melhor custo-benefício da internet, R$1 por dia, 60 dias de acesso, você pode aí, com certeza aí, R$1 por dia, você pode estudar esse grande curso do professor Renzetti aqui no Lá Concurso. Ah, detalhe, você quer esse material de apoio aí? Então clique aqui embaixo, você pode baixar gratuitamente esse material de apoio do grande professor RR. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.